Beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa informação importante que foi divulgada nos últimos dias pelo Globo Esporte, de um interesse do Goiás em contar com o meio argentino Lucas Mugni, jogador que tem neste momento negociações para renovação contratual no Ceará. Faz até agora uma boa temporada com 29 partidas, 3 gols marcados e 8 assistências. Jogador que também já teve passagens aqui no Brasil pelo Flamengo em 2014. Da mesma forma, ele passou no Sport, no Bahia e também no futebol argentino, claro, onde é revelado, pelo Colón, na Espanha, na Bolívia e também na Turquia, lá na temporada de 2021, quando retorna ao futebol brasileiro e não sai mais. Né? Para dizer que já tem aí uma tripla cidadania, além da Argentina e da espanhola, mais de 6 anos, né? Mais de 7 anos atuando no futebol brasileiro, entre idas e vindas. A informação que foi divulgada pelo GE, lá do Ceará, nos últimos dias, dá conta do seguinte: ele tem uma proposta de renovação contratual no Vozão, hoje com 33 anos, tem contrato somente até o final da Série A. Entretanto, o jogador acabou recusando esta oferta por achar o salário baixo, né, menos do que ele esperava. Da mesma forma, ele queria um vínculo pelo menos até o final de 2027. O Ceará queria uma renovação contratual de apenas mais um ano. Por que existe essa preocupação já para a renovação contratual? Como ele tem vínculo só até dezembro, a partir do dia 1º de julho agora, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar gratuitamente para um outro clube no ano que vem. Então, segundo o GE, os clubes interessados seriam o Goiás, o Atlético Paranaense e outras duas equipes da primeira divisão com nome não revelado. Com uma apuração do pessoal do Esmeraldino.com, em contato com o Lucas Andrino, ele afirmou que neste momento não existe um interesse do Goiás. A sensação que eu tenho é que essa procura alviverde aconteceu antes da chegada do Wellington Rato, até porque são jogadores da mesma posição. E fazendo aqui uma análise agora, não faz muito sentido o Goiás trazer, por exemplo, outro meio-campista. Tudo bem que o Lucas Mugni também pode atuar ali um pouco pelos lados, né? Aqui, ó, na Série B do ano passado, você pode observar pelo mapa de movimentação que ele chegou a atuar até mesmo mais como um meia pela esquerda, aquele homem das bolas paradas. Ele que tem 1,84 m de altura e é destro, né? O Lucas Mugni é canhoto, mas também bate bem com a perna direita. Acredito, tá? A sensação que eu tenho neste momento no Goiás é que essa procura aconteceu antes da chegada do Wellington Rato. Nesse momento faria sentido o Goiás trazer um jogador como o Lucas Mugni, tem um salário alto lá no Ceará, de aproximadamente R$200 mil mensais. Para mim não, tá? Acho que se fosse hoje para pensar em uma contratação no setor ofensivo, seria uma boa oportunidade no mercado, um ponta, aquele jogador mais ágil do 1 contra 1 e boa finalização de fora da área, ou um centroavante para disputar com o Anselmo Ramon. E nem vejo como necessidade ou carência dentro do elenco, e sim alguma oportunidade que tivesse, né, dando sopa aí no futebol brasileiro. Então, neste momento, pelo que eu sei, para essa temporada não existe oferta do Goiás. Mas, por que não, por exemplo, pensando para o ano que vem, em uma Série A, uma assinatura de um pré-contrato, aí são outros 500. A informação que eu tenho é que o Goiás ainda não trabalha tanto lá na frente assim. Por quê? Porque uma assinatura de pré-contrato ela tem que estabelecer certinho os valores, o vínculo pode ser encerrado, por exemplo, em caso de não acesso ou algo nesse sentido, o Goiás pode tramar também. Se fosse nesse cenário, pensando para o ano que vem, em uma Série A, acho que seria um reforço interessante sim, mas nesse momento não é uma das carências dentro do elenco. Dos 12 jogos que ele fez na Série A, ele foi titular absoluto, em 12 deles, né? 4 assistências e 1 gol marcado. A última assistência contra o Botafogo, derrota do Ceará por 3-2. O gol dele aconteceu contra o Sport, lá no dia 17 de maio, então pelo menos ele vem conseguindo recuperar a titularidade. Outras procuras do Goiás que aconteceram para contar com o Lucas Mugni, aconteceu na Série A de 2023, depois que ele sobe, né, da Série B para a Série A com o Bahia em 2022, houve também o interesse do Goiás, uma sondagem no começo da temporada passada, quando o jogador deixa o Bahia e fecha com o Ceará. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a essa história. Tendo alguma novidade, eu volto a falar com vocês. No Brasileirão tem uma nota média muito boa, na casa de 7, né? E vem atuando basicamente como esse meia central, uma média de 71 minutos em campo por jogo, tá bom?
Você que tá me vendo na geladeira. Você que tá me vendo na caixa de salgado. Você que tá me vendo embaixo do capô do carro. Eu só queria te dizer que aqui na Flashcar nós vendemos o seu veículo em até 60 minutos. Não perca seu tempo. Corre e entre em contato com a gente que será uma honra te atender. Vender o seu carro nunca foi tão fácil como agora com a Flashcar. Você leva o seu veículo até a unidade em até 60 minutos, uma avaliação justa do seu carro e proposta na hora, pagamento imediato via Pix. Veículos de todos os anos e modelos, venda em um flash e receba o seu dinheiro na hora com a Flashcar. O link aqui embaixo na descrição. Na RJC Assessoria Contábil, o melhor para o seu negócio estão com os profissionais da RJC, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. A abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, a recuperação também de créditos tributários. A sua empresa pode ter créditos tributários a recuperar. Identificamos e ajudamos na devolução. Recupere valores pagos indevidamente com a RJC. Vou deixar o link aqui embaixo também, do Instagram, do WhatsApp. Se a gente comparar o elenco do Goiás, a escalação hoje titular, em relação ao elenco que jogava o Campeonato Goiano, em exceção às contratações, né? O Anselmo Ramon chegou, o Wellington Matheus também meio que já estava ali no elenco no começo da Série A, e só, né? O Tite também, mas se fosse com o Lucas Ribeiro, já com o Wagner Mancini, o Goiás tinha uma boa defesa. Então, no geral, apesar de ótimas contratações que o Lucas Andrino conseguiu fazer nessa janela, como o Anselmo Ramon, né? No início da Série B do Campeonato Brasileiro, o próprio Anselmo Ramon, o Benítez também, o Wellington Rato, quem mais? O próprio Tite. Dá para dizer que as contratações indispensáveis neste momento de titularidade na Série B seria o Anselmo Ramon. Ou seja, esse time do Goiás é muito semelhante, quase que idêntico ao que jogava no Campeonato Goiano. Então, os méritos, eles são sim do Wagner Mancini. Em entrevista após a vitória contra o Cuiabá, o Lucas Andrino comentou, né, sobre algum receio, né, de perder, por exemplo, o Wagner Mancini nessa janela de transferências. Abre aspas. Eu não posso ter receio nem medo de nada. O profissional com essa capacidade tem que estar feliz com o que o Mancini está fazendo. Ele sempre vai chamar a atenção. O meu sentimento é de felicidade. O que estamos construindo é fora da rotina do futebol. Conversamos e o intuito dele é subir o Goiás. Experiência em grandes clubes e sabe o feeling do que é momento ou não, né? Afirmou o Lucas Andrino sobre esta questão e falou também sobre um pacto, né, de nenhum roer a corda antes da hora, nem uma saída do Mancini, muito menos do Lucas Andrino. Vale lembrar o seguinte, os dois têm contrato somente até o final do ano e, pelo que eu sei, não existe cláusula de renovação automática em caso de acesso. Tá? Pelo menos a informação que eu tenho até agora, posso até verificar se houve alguma mudança nisso de junho para cá, mas a informação que a gente já tinha anteriormente, ali já com a chegada do Mancini, é que não existia uma renovação automática em caso de acesso, nem do Mancini, muito menos do Lucas Andrino. E o pior, o caso do Lucas Andrino, ele nem sequer tem multa rescisória. Então, acaba sendo uma situação delicada. Acredito, tá? A minha impressão no Goiás nesse momento é que não devemos preocupar muito em relação a isso. Por quê? A não ser que apareça algo muito fora da curva. Primeiramente sobre o Lucas Andrino, ele tem uma oportunidade agora muito boa. Então não compensaria, por exemplo, ele deixar o Goiás, faltando aí 4 meses para acabar a Série B, que pode terminar com um grande título, né? Nem que seja o acesso, mas pensando até mesmo num título da Série B, o Lucas Andrino estaria em outro estágio, em outro patamar, aquele que ele chegou, né, por exemplo, ao Goiás, em comparação, que era um diretor de futebol do São Bernardo. Tá? Então a chance para o Lucas Andrino ela é muito boa. Em relação ao Wagner Mancini, claro, já é um técnico multicampeão, mas ele conseguiria se recolocar no mercado e já começar o ano que vem, por exemplo, estando num clube de Série A. A última vez que ele passou na Série A foi no Atlético no ano passado, mas daquele jeito, né? A gente já sabia que o Atlético naquele momento já estava rebaixado. O último ano que ele começa em um time de Série A, tá, para fazer todo o planejamento, aconteceu em 2022, no América Mineiro, apesar de uma folha salarial baixa, o América por pouco não classificou para a Libertadores novamente. Então assim, é uma boa chance também para o Wagner Mancini. Em termos financeiros, ele tem um bom salário no Goiás, não é uma merreca, não é menos do que pagam clubes, por exemplo, da Série B ou da parte de baixo da Série A. As informações que eu tive é que houve uma especulação do Vitória, do Santos, sondagens, tá, do Vitória inclusive,